Muitas pessoas me perguntam de onde surgiu essa minha paixão pelo futebol. No fundo, todo mundo sabe que paixão é difícil de explicar. Para quem não é torcedor, a ideia de vestir uma camisa e acompanhar 11 homens correndo atrás de uma bola para eventualmente colocá-la dentro de uma rede é totalmente irracional. Eu não vim aqui para explicar o futebol na vida das pessoas. Existem muitos estudos sociológicos que tratam desse assunto. Eu não sou expert, sou torcedora. E como torcedora, devo dizer que o futebol me deu algumas das maiores emoções que já vivi. E olha que eu torço para o Botafogo. Como mãe, posso dizer que o futebol foi pauta frequente na educação dos meus filhos. Dentro do Maracanã, pude falar para eles sobre o sentido da vitória e da derrota, sobre pertencimento, respeito, resiliência, perseverança. Ali eles aprenderam que nem sempre o melhor vence e que muitas vezes justiça não é feita, que as pessoas erram e que muitas vezes analisam os fatos pelos vieses de suas próprias paixões, julgando que estão sendo super imparciais. Aí eu pergunto, que melhor extrato da vida eu poderia ter para educar meus filhos do que uma partida de futebol? E assim ensinar que chorar não é vergonha, que gritar é bom, que ser ridículo faz parte da vida. O resto não tem explicação. Stamp, esse vídeo promete. Porque fala de futebol e predestinação, não é? Porque eu quero ver como você vai desenvolver esse tema. É simples. A minha proposição gira em torno de tudo que os maias e astecas produziram, e que posteriormente acabaram tendo como base o vetor para a teoria da predestinação celestial. Sim, eu estou sabendo, mas eu quero saber qual o sentido disso acontecer. Vamos começar pela lenda de Quetzalcoatl. Os astecas dizem que o deus Quetzalcoatl chegou pelo mar, numa canoa. Então ele começou a ensinar tudo sobre agricultura, astronomia, ele introduziu o conhecimento nesta civilização. Assim como fez com os maias. Exatamente, porque Quetzalcoatl era o mesmo deus maia que conhecemos como Kukulcán. Mas como pode ser que Kukulcán também fosse a estrela d'alva, que era o planeta Vênus, que era a estrela solitária no escudo do Botafofo? Ou ele era uma pessoa ou uma estrela no céu? Kukulcán, na mitologia maia, é a serpente emplumada associada ao planeta Vênus e à dualidade entre o céu e a terra. Ele é visto como um mediador entre os deuses e a humanidade e desempenhava um papel central nos rituais religiosos, especialmente em Chichén Itzá, onde o templo de Kukulcán foi construído. Fonte: Google. Exatamente, o velho e bom Google, o contemporâneo pai dos burros. Nossa, meu pai é que dizia isso. Tu tá velho em Stamp. Mas você focou em implicar comigo e não percebeu uma coisa importante neste texto. O que eu deixei passar? Essa parte. Kukulcán é visto como um mediador entre os deuses e a humanidade e desempenhava um papel central nos rituais religiosos. Pesquei Magnânimo Guru, o Religare. Não é interessante isso? É esse o contexto que eu insisto em colocar o futebol, sendo responsável pelo religare contemporâneo. Um vetor que vai religando o homem ao que é sagrado. Exatamente. Tá, mas eu ainda não entendi exatamente essa questão do futebol ser um vetor da predestinação sob a ótica maia e asteca. Foca nesta parte do vídeo na introdução. Preste bem atenção. Como mãe, posso dizer que o futebol foi pauta frequente na educação dos meus filhos. Dentro do Maracanã, pude falar para eles sobre o sentido da vitória e da derrota, sobre pertencimento, respeito, resiliência, perseverança. Ali eles aprenderam que nem sempre o melhor vence e que muitas vezes justiça não é feita, que as pessoas erram e que muitas vezes analisam os fatos pelos vieses de suas próprias paixões, julgando que estão sendo super imparciais. Aí eu pergunto, que melhor extrato da vida eu poderia ter para educar meus filhos do que uma partida de futebol? E assim ensinar que chorar não é vergonha, que gritar é bom, que ser ridículo faz parte da vida.
O resto não tem explicação. Então quer dizer que Kukulkan ensinou os preceitos básicos para um povo que ainda engatinhava em termos de civilização. Eles guerreavam com outros povos. E faziam sacrifícios em homenagem aos deuses. Então não foi só chegar junto daquele povo e ensinar sobre astronomia e agricultura, era preciso pacificá-los, dar a eles também uma orientação maior, mais humana. E ele fez isso por meio do jogo de bola. O futebol é um esporte que ensina diversas lições valiosas para a vida, tanto dentro quanto fora do campo. Ele promove o trabalho em equipe, a disciplina, a perseverança, a resiliência e a adaptabilidade. Além disso, o futebol ensina a lidar com a adversidade, a importância da comunicação e do respeito, e a importância de se preparar e se dedicar para alcançar objetivos. Estas são algumas das lições que podemos ensinar por meio do futebol. Trabalho em equipe e cooperação. O futebol é um esporte coletivo, onde o sucesso depende da colaboração e do esforço conjunto de todos os jogadores. Disciplina e respeito. O cumprimento das regras do jogo e o respeito aos colegas, adversários e árbitros são fundamentais. Resiliência e perseverança. O futebol ensina a lidar com derrotas e frustrações, aprendendo com os erros e buscando superar os obstáculos. Adaptabilidade e tomada de decisão. Em campo, é preciso se adaptar rapidamente às situações e tomar decisões rápidas e eficazes. Comunicação e liderança. A comunicação clara e eficaz com os colegas de time é essencial para o bom desempenho, assim como a capacidade de liderar e motivar a equipe. Preparo e dedicação. O sucesso no futebol, assim como em qualquer área da vida, exige preparação, estudo e dedicação. Lidar com a pressão e o fracasso. O futebol ensina a lidar com a pressão de resultados e a encarar o fracasso como oportunidade de aprendizado. Empatia e respeito às diferenças. O futebol, assim como a vida, é feito de pessoas diferentes, e a capacidade de entender e respeitar as diferenças é fundamental. Importância da estratégia e do planejamento. Assim como no futebol, é preciso planejar e traçar estratégias para alcançar os objetivos na vida. O futebol, portanto, é um excelente espelho da vida, ensinando valores e habilidades que podem ser aplicados em diversas áreas, como nos estudos, no trabalho e nas relações interpessoais. Entendi. Então, teoricamente, Kukulkan introduziu o futebol na civilização maia como uma forma de conscientização por meio do esporte. Eu acredito que sim. Mas então, por que eles não chutavam a bola com os pés? Por que o jogo mesoamericano era jogado com as coxas? Nós estamos falando de um tempo em que aquele povo usava as mãos para sobreviver, caçar, guerrear. Não tinham habilidade alguma com os pés. Não tinham. Então o importante naquele momento não era como eles iriam praticar o esporte, mas simplesmente praticá-lo, para que as lições do esporte fossem disseminadas entre eles. Pode ser isso mesmo, tá certo. Agora, Kukulkan deixou uma mensagem para nós na pirâmide de Chichén Itzá. Sim, a ideia de que quando a serpente emplumada um dia voltasse, era para orarmos pedindo a volta de Kukulkan também. Batendo palmas na frente da pirâmide. O pássaro Quetzal. E se Kukulkan deixou essa mensagem na pirâmide, não faz sentido que ele também o fizesse no futebol que os maias estavam praticando? Como assim? Qual o nome do futebol mesoamericano que eles praticavam? Pok-Tapok. Pok-Tapok tem 8 letras, igual a Botafogo. Ah, Stemp, você não é mole não, viu? Foneticamente Pok-Tapok é idêntico a Botafogo. Será que não é só coincidência não? Pode até ser, mas como explicar que o gol que eles tinham que acertar a bola fosse idêntico à rampa de acesso do estádio Newton Santos? Coincidência. E como pode ser que o sítio arqueológico de Chichén Itzá tenha tanta similaridade com a sede do Botafogo em General Severiano? Não é tanto não, Stemp. Como não é? Depois que ergueram o monumento à estrela solitária, a coisa ficou mais parecida ainda. Sim, um monumento ao lado do campo de futebol, erguido em homenagem à estrela solitária, isso é bem interessante mesmo. Tanto lá quanto cá. Tá, eu admito, é parecido mesmo. E cada ciclo maia chamado de Bactum tem 144 mil dias. 12 vezes 12 é igual a 144. E o calendário maia findou em 21/12 de 2012. E a serpente emplumada aparece 2 vezes por ano, no equinócio de inverno e no solstício de verão.
21 de março e 21 de setembro. E o planeta Vênus aparece 2 vezes por dia, pela manhã e à noitinha. E ele é a estrela solitária no escudo do Botafofo. E no livro de Apocalipse a brilhante estrela da manhã é Jesus. Então se Kukulkan é o planeta Vênus, e se o planeta Vênus é a brilhante estrela da manhã, que é Jesus, podemos imaginar que foi Jesus que ensinou tudo aquilo aos maias? O livro de Mórmon, que é um livro sagrado para os mormons, relata que Jesus visitou e ensinou um povo nas Américas após sua ressurreição. Ele não menciona especificamente a civilização maia, porém existe a questão da Pedra do Sol. O ser ao centro de um pentagrama com a adaga do sacrifício saindo de sua boca. O pentagrama que é a representação do planeta Vênus. A adaga do sacrifício que simboliza o sacrifício que Jesus fez pela humanidade. E a espada com que ele virá julgar as nações. Os 4 braços que, segundo a teoria dos ciclos, iniciou nesta década de 2020. É viagem minha ou a coisa inteira faz sentido? Stemp, até faz sentido, mas é preciso ter a mente bem aberta para aceitar que isso seja verdade. É uma teoria. Teoria bem ousada, diga-se de passagem. Mas é uma boa teoria. Bem, se você estiver certo, então o futebol é mesmo só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.